Bom, pessoal, vamos continuar então o nosso desenvolvimento. No vídeo anterior, nós precisamos fazer uma mudança aqui, né, nessa nossa função, pegar elementos. Eu acredito que ficou bem explicado lá para todo mundo. E também criamos já aqui as nossas variáveis que está pegando o posicionamento do elemento Mário. Um está pegando a posição dele em comparação ao bottom da janela e o outro está pegando a posição dele em comparação ao topo da janela, né? Eu acredito que ficou bem explicado aqui para todo mundo essa etapa até aqui. No finalzinho do vídeo passado, eu falei que essa próxima parte aqui do nosso projeto, né, que era identificar o posicionamento dos elementos, no caso moeda e estrela, que estão dentro de uma variável que virou um array por causa do fato de ter mais de um elemento vinculado com o mesmo ID. Então aqui, ó, quando a gente fez a vinculação do IMG moedas, que é só o nome da variável, e nós atribuímos a ela um query selector all e passamos, né, o nosso seletor aqui que é o IMG moeda, como tem três elementos com o mesmo ID, então ele pega esse IMG moedas aqui, transforma ele em uma lista, que no caso aqui do JavaScript é chamado de array, e joga esses três elementos lá dentro. Vamos fazer aqui só um exemplo, tá? Só para a gente entender. Nada mais é aquele IMG moeda lá, ele é como se fosse isso aqui, ó. Entenda que o IMG moedas seja eu vou escrever aqui lista, tá? Mas esse nome aqui é só um exemplo. Dentro dele, ele cria isso aqui, ó. E aí aqui agora ele tem um item 1, item, item 2 e um item 3. Isso aqui é um array. Essa lista é só o nome de uma variável e dentro dela tem três itens. É a mesma coisa que esse IMG moedas aqui. Só que isso tudo está vindo lá do nosso HTML. Mas basicamente essa variável IMG moedas é a mesma coisa que isso aqui, ó. Aí agora, por exemplo, se eu precisasse fazer referência a algum dos itens que estão dentro aqui dessa variável, como que eu faria? Manualmente. Bastaria eu fazer isso aqui, ó, lista, aí eu passo entre colchetes, lembrando que aqui é o seguinte, ó, item 1, item 2 e item 3, na linguagem de programação, a posição do primeiro item seria 0, a posição do segundo item seria 1, a posição do terceiro item seria 2, né? Porque ele começa na escala a partir de 0, tá? Então, só para a gente não confundir, quando eu digo aqui item 1, na verdade a posição dele é 0. O item 2, a posição dele é 1 e por aí vai. Então, quando eu quero fazer referência a esse item 1, eu chamaria aqui, ó, o lista e passaria aqui 0. Esse lista 0 aqui é a mesma coisa, ele é a mesma coisa que o item 1, né? Acho que deu aí para vocês entenderem. Então, quando eu quero fazer referência a algum item que está dentro da lista, eu chamo a variável e passo entre colchetes a posição que eu quero dos itens que estão lá dentro dessa lista. No nosso caso lá do nosso IMG moedas, se eu quisesse fazer qualquer coisa com o IMG moedas, eu também faria a mesma coisa. Eu passaria aqui um colchetes e, por exemplo, se eu colocar IMG moedas 1, eu estaria fazendo referência a esse elemento aqui, ó. Uma vez que o IMG moeda aqui, o primeiro é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Vamos fazer um teste aqui só para a gente conseguir visualizar tudo isso que eu estou falando. Eu vou comentar isso aqui rapidinho. Os nossos elementos, quando a gente inicia aqui o projeto, né, coloca aqui o nome, aí sai essa tela de login, sai o sleep, os nossos elementos começam a se mover ali na tela. Para a gente não se confundir, eu vou comentar tudo isso aqui, ó, dentro de cenários, a nossa classe cenários, a gente tem a classe start, e aqui dentro a gente tem a referência com o nome aqui das nossas classes e a gente adicionou uma animação a cada uma delas, né? Tá aqui, ó, IMG moeda, moeda 2 e moeda 3 e cada um deles ele tem uma animação dentro. Então, para eu parar a animação, basta só eu comentar essas três linhas de códigos aqui.
Vamos ver se a gente já conseguiu parar lá a nossa animação. Lembrando que como eu estou mexendo com CSS, você tem que ativar o programinha lá do Scout App, tá? Toda vez que você for fazer manipulação de CSS, você tem que habilitar isso aqui, senão ele não pega as alterações. Então aqui, ó, nosso projeto, você vê aqui que as moedas já parou de passar, beleza? Então a gente fez aqui, botou ela só como comentário, que depois a gente vai reativar isso. Agora, manualmente, vamos ver aqui onde está a nossa classe IMG Moeda. A gente tem aqui, ó, classe IMG Moeda. Essa classe, os três elementos aqui, pega essa mesma classe, IMG Moeda, para que ela herdasse todas essas propriedades aqui, que é a posição absolute, a posição dela em relação ao bottom, né, da janela, então ela tem 170 pixels com relação ao bottom, e ela está colocada a partir da margem direita, menos 50 pixels, que era o tamanho necessário para que ela sumisse aqui da nossa janela. Se eu comentar essa linha aqui e reativar a outra linha aqui, ó, que era, a gente até escreveu aqui em algum momento que era temporário, que foi só para teste, se eu botar aqui left 220 pixels, eu estou dizendo que eu quero que ela fique na posição de 220 pixels em comparação à margem esquerda. Elas já vão aparecer aqui, ó. Só que as três moedas estão todas na mesma posição, porque todas elas herdam essa configuração aqui pela classe IMG Moeda. Para a gente manipular as outras duas moedas, a gente criou aqui classes com nomes próprios, né, para que a gente diferenciasse uma da outra. Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar IMG moeda 2 e dizer que eu quero que ele tenha um left de, vamos botar 320 pixels para dar aí uma separação de 100 pixels para cada uma delas. Eu já botei aqui, ó, uma está aqui, a segunda veio para cá. Vamos botar 400 só para ficar um pouquinho mais afastado ali. Beleza. Aí eu posso fazer a mesma coisa agora com a terceira. Então é img-moeda 3 e agora eu dou aqui para ela um left. Opa, digitei errado, é left. E aí eu coloco 620 pixels. Aí eu separei uma das outras, beleza? Então manualmente aqui a gente paralisou as nossas moedas para não ficar passando aqui na tela e a gente colocou elas nessa posição aqui, uma separada da outra. Então vamos lá, se eu chegar agora aqui no meu JavaScript, eu estou pegando aqui o elemento IMG moedas e estou selecionando dentro dessa lista o item 1. O item 1, ele começa aqui, ó. Deixa eu sumir com esse... Deixa eu vir aqui para essa imagem aqui que fica mais fácil. O item 1, ele começa aqui, ó, 0, 1, 2. Então eu estou falando especificamente com essa moeda que está ali no meio, certo? Então eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu quero mexer no estilo dela, no style, e aí eu vou trabalhar com a propriedade display, e aí eu quero sumir com o display dela, none. Quando você está trabalhando com CSS, você chama lá o display e coloca none, você faz com que ele suma da tela. Então vamos iniciar aqui para a gente ver. Esperar passar aqui o sleep. E aí você vai ver aqui, ó, que a moeda do meio já sumiu, tá vendo? Então, manualmente, eu estou pegando a lista das moedas e estou selecionando apenas o item 1, que corresponde à segunda moeda, né? Isso aí pode confundir quem está começando, porque o fato lá é que a posição começa na posição 0. Então, eu estou pegando a moeda do meio e estou atribuindo um novo estilo para ela. O estilo que eu estou atribuindo para ela é para que ela suma da tela. Então, assim, manualmente, eu consegui mostrar aqui para vocês como que a gente seleciona isso. Só que aí você imagina, se eu quisesse agora mexer na moeda 2, eu teria que vir aqui, IMG moedas, aí selecionar a moeda 2, aí viria aqui estilo, ponto, agora eu quero trabalhar com o tamanho dela, width, e aí eu quero que ela tenha, sei lá, 120 pixels de tamanho. Aí eu vou estar mudando agora o tamanho lá da moeda 2. Tá vendo? Ela já aparece aqui grandona agora. Eu sumi com a moeda 1
na posição 1, né? Vamos corrigir, eu sumi com a moeda na posição 1 e cresci a moeda na posição 2. Então, manualmente, para cada vez que eu quisesse fazer qualquer alteração em uma dessas moedas, eu teria que selecionar uma por uma. Funciona? Funciona. Dependendo do seu objetivo, você pode fazer dessa forma. Mas, como eu falei, imagine se você tivesse 1000 moedas passando lá no seu projeto. Aí você iria ter que fazer essa referência aqui para cada uma delas. Então, assim, funciona, mas não é viável. Aí você tem a possibilidade de fazer o seguinte, ó, você chama o IMG Moedas. Como ele é uma lista, quando você der um ponto aqui, ele já vai abrir propriedades e métodos para você referente a essa lista. Então, entre eles, a gente tem aqui ó, o foreach. O foreach ele é um método, né? Ele também é uma função nativa. Eu vou estar deixando nos comentários aí do vídeo esse link aqui, ó, da própria biblioteca lá do JavaScript, que vai te ensinar aqui a trabalhar com foreach. Então você tem aqui, ó, você tem o map, o flat map, você tem outras opções de fazer varredura em listas também, tá? Mas a que é mais usada normalmente é essa foreach. Essa foreach, para você trabalhar com ela, dentro dela aqui, ó, você tem que passar uma função anônima. A gente já fez isso aí várias vezes, né? Então função anônima é isso aqui. Então dentro do foreach eu tenho uma função anônima. Aqui na minha função anônima, o foreach ele me permite trabalhar com 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o item. Lembra que isso aqui é uma lista, né? Então dentro dessa lista você tem itens. Então o primeiro parâmetro você está fazendo referência a cada item que está dentro dessa lista, né? Acho que deu aí para entender. O segundo parâmetro você trabalha a posição que cada item da lista está ocupando. Que aí você poderia chamar aqui de posição, ou você poderia chamar de index, né? Qual é o index dessa posição? É o que nós falamos. O primeiro elemento está no index 0, o segundo no 1, o terceiro no 2 e por aí vai. Então o segundo parâmetro é a posição que o elemento tem dentro da lista. E o terceiro parâmetro seria chamar o próprio array em si. Então, no foreach, o terceiro parâmetro dificilmente você vai usar, então nem vou falar dele aqui. Vamos ficar só com esses dois. Lembra que isso aqui é só um texto. Você poderia colocar qualquer coisa aqui, que o importante é o resultado que vai vir dele. Então, a palavra, eu te aconselho só você colocar uma palavra que faça sentido para te facilitar a compreensão humana. Mas para a linguagem de máquina, tanto faz o nome que você passar aqui. O que importa é o que vai retornar disso. Do primeiro parâmetro, independente do nome que você coloca, ele vai retornar o próprio item que está dentro da lista. O segundo parâmetro, independente da palavra que você use, ele vai te retornar a posição que esse item tem dentro da lista. Então aqui a gente colocou palavras, né, que fazem sentido ao que a gente vai estar recebendo de retorno, mas tanto faz o nome que você passar aqui. Vamos fazer aqui um teste. Vamos pegar, vamos botar a primeira coisa, vamos criar uma variável, vamos chamar ela de posição moeda. O que seria isso? Eu quero saber qual é a posição da moeda, e posição que eu falo aqui é a posição dela em relação à minha janela, né? Aí do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, posição do Mário, a gente pegou o elemento Mário e puxou dele um offset, nesse caso aqui o offset top. Esse aqui nós vamos pegar o item e vamos pegar o offset dele. Só que nesse caso eu quero o left, né? Eu quero saber qual é a posição desse item em comparação à margem esquerda da tela. Então agora, se eu vier aqui, chamar um console log e eu passar aqui, ó, eu vou passar aquele crase só para a gente poder colocar uma variável dentro do texto. E aí eu vou colocar assim, ó, a moeda na posição, e essa posição aqui eu estou falando a posição dentro da lista, tá? Vamos colocar index para não confundir. No index.
E aí eu vou passar aqui o cifrão, abro e fecho colchetes e vou chamar aqui o index. A moeda no index tal está na... está a... Vou passar aqui cifrão e aí vou passar a posição, moeda, pixel de distância da margem esquerda. Acho que vai dar para vocês entenderem aí. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, a moeda no index, vamos imaginar aqui 0, está a 220 pixels de distância da margem esquerda. Vamos ver lá dentro do nosso projeto o que está mostrando aqui no console. Ó. A moeda no index 0 está a 220 pixels de distância da margem esquerda. A moeda no index 1 está a 420. A moeda no index 2 está a 620. Se você lembrar, é justamente as propriedades que nós colocamos aqui. Ó. A primeira moeda pegou 220 pixels do left, a segunda 420 do left e a terceira 620 do left. Ou seja, através do for each, eu estou fazendo uma varredura dentro dessa lista, né? Esse MG moedas ele é uma lista. Eu faço uma varredura dele. A primeira varredura que eu faço, eu pego o item, né? O primeiro elemento que está dentro dessa lista e pego a posição dele. O elemento, eu jogo ele para dentro dessa variável, só que eu jogo ele mostrando qual é a posição dele em comparação à margem esquerda. E aqui no console log, eu mostro a posição do index e depois eu mostro essa variável aqui que está pegando a posição dele em relação à margem esquerda. E aí ele faz uma lista lá e ele identifica que só tem 3 itens, então ele me traz as informações dos 3 itens. Se eu vier cá agora e aumentar essa lista, se eu botar aqui agora, se eu criar um elemento 4, você vai ver que eu não preciso mudar nada aqui no meu JavaScript. Basta eu criar mais um elemento aqui no meu HTML, eu vou só criar ele aqui no CSS também, só para a gente dar mais um espaço entre a quarta moeda agora. Moeda 4. E aí vou dizer que ele tem um left eu coloquei lá 600, vamos botar 820 pixels. Então eu criei agora um quarto elemento. Não vou mudar nada no JavaScript. Automaticamente aqui, ó, ele vai chamar essa nova informação aqui para mim, ó. Então eu tenho um elemento na posição 0, 220 pixels. O elemento na posição 1, 420 pixels. 620 pixels, 820 pixels. Entendeu? Então, automaticamente, ele faz a varredura agora e me traz o resultado dos 4 elementos. Então, do mesmo jeito que eu consigo puxar a posição e mostrar aqui esses elementos, eu poderia fazer qualquer coisa com eles também. Então, eu poderia, por exemplo, criar uma condição e dizer, olha, se o item na posição 1 chegar a tal medida a partir da margem esquerda, aconteça isso com ele. Ou aconteça aquilo outro. Então, assim, esse aqui, eu só preciso que vocês entendam que é assim que você trabalha com o for each, né? Como você fazer uma varredura dentro de uma lista. É isso que eu preciso que fique gravado na memória de vocês. O que vai acontecer aqui dentro, tanto importa, né? A gente vai trazer um resultado agora aqui, mas o que acontece aqui dentro não importa. O que importa é você compreender essa estrutura aqui, ó, que você tem que chamar o elemento, passa um for each. Dentro do for each você tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o próprio elemento que está dentro da lista. O segundo parâmetro é a posição que esse elemento está dentro da lista. E essa é a estrutura. O que acontece aqui dentro agora vai depender da sua criatividade para trabalhar com essas duas informações. Beleza? Então, acho que isso aqui deu para entender. Então, agora o que eu vou fazer? Vou apagar tudo isso aqui. Dentro do meu loop, tá? Tem que ser dentro do meu loop, porque se esse for each estiver fora do meu loop, ele só vai pegar a posição do elemento naquele momento em que ele foi carregado. A vantagem dele estar dentro do loop é porque cada vez que essa posição do elemento mudar, você vai estar capturando essa mudança do elemento aqui
por causa do loop que está ocorrendo no setInterval, beleza? Eu vou apagar todas essas mudanças que nós fizemos aqui manualmente, porque a gente não quer que ele fique parado manualmente, né? Ele tem que funcionar através lá das animações que a gente já havia criado. Eu vou comentar mais uma vez essa posição left aqui e vamos habilitar a posição right, porque de fato é assim que ele ocorre. E não podemos esquecer de reabilitar as nossas animações lá. Ó. Então vou reabilitar aqui, vou tirar o comentário da animação aqui das 3 moedas. E essa quarta moeda que a gente criou aqui, vamos apagar, porque foi só para criar um exemplo. Então vamos só iniciar o nosso projeto aqui para ver se está tudo passando certinho, sem nenhum erro. Então 3, 2, 1, 0, pá, tá lá, nossas moedas estão passando. Então voltamos para a estaca 0. Eu acredito que a gente já entendeu como que funciona aqui o for each, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Vamos compreender aqui, que agora aqui é a questão de compreensão do projeto. O que eu preciso fazer é o seguinte, essa moeda, se a gente olhar aqui dentro do nosso projeto, eu comentei aqui, mas vamos voltar só para a gente não se perder. Essa moeda, cadê ela? Moeda. Aqui, ó, a moeda ela está a 170 pixels em comparação ao bottom. Ou seja, daqui de baixo até a ponta da moeda tem 170 pixels de altura. O nosso Mario, ele tem 150 pixels de altura, né? Olha o tamanho dele aqui. Como ele é uma imagem quadrada certinho, então ele tem 150 de largura, 150 de altura. O que eu preciso fazer agora? Quando essa moeda chegar nessa posição, ou seja, quando ela tiver rente à posição aqui do Mario, e o Mario tiver em uma altura que corresponda à altura da moeda, essa moedinha aqui é como se o Mario pegasse ela. Então vamos lá no nosso JavaScript e vamos criar aqui a mesma coisa que a gente havia feito. Vamos pegar a posição do item, lembrando que o item aqui é a moeda, certo? Então vamos pegar, ó, vamos criar aqui uma variável, vamos chamar ela de posição moeda left, para a gente fazer uma coisa nominal igual nós fizemos aqui com o Mario. Posição moeda left. E aí o que ele recebe? Ele recebe o item que está vindo de dentro da lista, offset left. Beleza? Por enquanto eu não preciso me preocupar aqui com o index. Eu coloquei ele aqui só para explicar a vocês. A única coisa que eu preciso saber é o item em si. Isso aqui vai ocorrer para todas as moedas que tiverem dentro da lista. Então ele vai fazer a primeira leitura da lista, vai pegar a primeira moeda e vai jogar aqui dentro. E aí vai acontecer aqui alguma coisa. Depois ele volta o loop de novo, pega o segundo item, acontece alguma coisa. Volta de novo, pega o terceiro item e acontece alguma coisa, tá? Isso aqui acontece parcialmente uma por uma. Então, beleza, eu acabei de pegar a posição da minha moeda em comparação à margem esquerda. Vamos botar o projeto para rodar aqui, ó. Vamos colocar isso aqui para mostrar na tela, que agora vocês vão ver que vão ficar passando agora números. Toda hora vai ficar mudando, porque ele está dentro do loop, né, do setInterval. Se eu botar aqui agora, só para mostrar a posição da moeda. Vamos ver o que acontece lá agora, quando eu iniciar aqui o projeto. Ó. Por enquanto não acontece nada, porque tudo isso aqui só vai acontecer quando o sleep sumir da tela. Agora ele está me mostrando lá, ó, vários valores. Esses valores aqui são das 3 moedas. Ele está fazendo o giro lá, está pegando a primeira moeda, vai mostrando os valores dela, pega a segunda moeda, vai mostrando os valores dela, pega a terceira, vai mostrando os valores dela. Então, assim, pode ser confuso para você, mas tem que estar subentendido na sua mente. Cada vez que ele faz esse setInterval aqui, ele pega todas essas informações, quando ele chega aqui dentro desse for each, isso aqui é um loop dentro de outro loop. Né? Então, ele dá primeiro o giro do loop, aí ele pega o primeiro item e mostra na tela qual é a posição dele. Aí ele termina, faz outro giro, pega o segundo item, mostra, pega o terceiro item e mostra. Acabou esses itens, ele sai de dentro desse primeiro loop
e volta para o segundo loop, que é o set interval. Aqui dentro, mais uma vez, ele vai fazer a leitura e aí ele vai mostrar a nova posição do primeiro item, depois do segundo, depois do terceiro, sai desse primeiro loop, volta para o demais e aí ele vai ficar girando. Então, assim, você pode olhar para esses números aqui e falar, pô, não estou entendendo nada do que está passando ali. Não tem problema você não entender o que está mostrando ali, mas você tem que entender o que está acontecendo aqui no seu código. No seu código você tem o primeiro loop, que é o set interval, e tudo que está aqui dentro gira uma vez. Como o for each, ele também é um loop, né? Só que ao invés de ser um loop infinito, ele é um loop que ele ocorre dentro dessa lista. Então a quantidade de giros dele vai depender da quantidade de itens que tem dentro dele. Como a gente sabe especificamente que tem 3, então ele vai girar 3 vezes. Girou 3 vezes, ele sai desse loop e volta para o loop de fora. Aí volta de novo, caiu aqui mais uma vez, ele gira mais 3 vezes e atualiza a posição do item naquele momento. E aí ele fica nesse giro aí até que a gente interrompa tudo isso, beleza? Então vamos lá. Eu aqui em cima, eu já tenho a posição do Mario em relação ao bottom. Então, ou seja, quando o Mario estiver aqui embaixo, eu sei que a posição do Mario é 0. Quando o Mario pular, eu vou conseguir acompanhar todo o pulo dele até atingir 200 pixels de altura e depois cair. Se eu sei que essa moeda ela está a 170 pixels do chão, então eu tenho que fazer uma comparação. Se o pulo do Mario for igual ou maior a 170, quer dizer que ou ele está na metade aqui, né, e aí ele pega a moeda certinha, ou ele pelo menos está mais ou menos nessa altura, o que também ele pegaria a setinha, a moeda, né, porque a moeda também estaria passando nele aqui. É claro que a gente poderia fazer uma coisa mais rígida, né? Não, só pega a moeda se os dois coincidirem com 170 de altura. Mas a gente não precisa fazer isso. Então a gente pode criar uma condição aqui que seria a seguinte, ó, dentro do loop aqui das moedas, tá? Porque para aqui, ó, a posição do Mario está ocorrendo dentro do loop do set interval. Mas para eu saber qual é a posição da moeda, eu tenho que estar dentro do loop aqui do for each. Eu não tenho como saber qual é a posição da moeda fora desse loop do for each, beleza? Então por isso que eu tenho que fazer a condição aqui dentro. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, if se a posição do Mario em relação ao bottom for maior ou igual a 170. 170 seria o equivalente a 170 pixels, né? A gente já entendeu essa parte. Então, se a posição do Mario for maior ou igual a 170 pixels e, né, aí eu uso aquele ezinho lá, e a posição da moeda em relação à posição da moeda left, né? Ou seja, eu estou fazendo duas comparações. A primeira comparação é se o Mario atingiu 170 pixels. Pronto. A segunda comparação é se a moeda está a 150 pixels da margem esquerda. Por quê? Porque se a moeda estiver fora dos 150 pixels, não adianta o Mario ter pulado. Ele só pulou, mas não pegou nada. Então, para ele pegar a moeda, ele tem que estar a 170 pixels de altura do chão e a moeda tem que estar pelo menos a 150 pixels da margem esquerda, né? Ou seja, é como se eu criasse aqui, ó, uma área em que eu estou dizendo, se os dois elementos estiverem ao mesmo tempo dentro dessa área, é como se o Mario tivesse pego a moeda. Então, posição da moeda left for menor ou igual a 150. Aí, nesse momento aqui, essa minha verificação está colocando os dois elementos dentro dessa área aqui, ó. Opa, peraí. Ambos estão ocupando o mesmo espaço no momento. O Mario em relação à altura e a moeda em relação à posição do Mario. Aí, se isso aqui aconteceu, eu vou só escrever ali, ó, console.log. Pegou a moeda. Só para a gente ver se isso aqui vai estar funcionando ou não. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso projeto aqui de novo.
E aí o que tem que acontecer? Aquele texto pegou a moeda, só pode aparecer se os dois itens estiverem coincidindo na mesma posição. Por exemplo, ó, a moeda está passando, ou seja, em algum momento aqui a moeda está atingindo 150 pixels da margem esquerda. Mas como o Mario está na posição 0 ainda, não acontece nada. Do mesmo jeito como se eu pular o Mario sem que a moeda esteja no mínimo a 150 pixels, também não vai acontecer nada. Ó. Pulei o Mario, pulei, também não está acontecendo nada. Agora, se eu coincidir com que os dois estejam no mesmo espaço, no mesmo momento, ó, pulei, tá lá, ó, pegou a moeda. Se eu pular de novo, ó, pegou a moeda, pegou, pegou 3, pegou 6, pegou 8, entendeu? Então eu já consigo saber se o Mario está encostando na moeda via JavaScript. Só que aí eu não quero que fique mostrando isso na tela. Eu preciso agora mudar lá o placar, né? Toda vez que o Mario pegar uma moeda, eu tenho que mudar ali o placar. Só que aqui também tem uma questão estética, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, vamos por ordem. Então, se o Mario pular e isso aqui tudo for verdadeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar. A gente tem aqui a nossa variável aqui, ó, moedas do jogador. Ela está em 0. Então, toda vez que o Mario pegar uma moeda, ao invés de eu mostrar lá no console pegou uma moeda, eu vou acrescentar o valor de mais um dentro da variável moedas. Então, moedas jogador mais, que a gente já viu que esse mais é a mesma coisa que moeda jogador recebe mais um, beleza? Outra coisa que eu preciso fazer, aqui eu só estou atribuindo o valor mais um dentro da variável. Agora eu preciso mostrar essa informação lá no meu placar. Deixa eu ver se isso já está vinculado aqui. A gente tem aqui o txt tempo, a gente não vinculou ainda. Ó. Então nós precisamos vincular. Cadê o nosso placar? Placar. Peraí, deixa eu achar aqui o placar. Header, txt título, estrelas, aqui ó, moedas. Então eu tenho aqui ó, o txt moedas. Vamos vincular ele aqui com o nosso elemento. Então vamos criar aqui um const txt moedas recebe um document ponto query selector e aí vamos passar lá aquele seletor, joguinho da velha, txt moedas, né? Eu estou vinculando a essa variável aqui o texto que está lá no meu HTML, que é esse texto que aparece aqui, ó, esse 00 que aparece aqui do moedas, né? Olha ele aqui, ó, 00. Então agora, como eu já tenho ele aqui vinculado, eu posso vir aqui agora e fazer o seguinte, toda vez que o moeda jogador receber o valor de mais um, aí eu atualizo agora aquele txt moedas.inHTML recebe moedas jogador. Vamos ver agora se isso aqui já está funcionando. Vamos iniciar a partida. Toda vez que eu pular e eu pegar uma moeda, aqui tem que começar a mudar esse número aqui, ó, para 1, 2, 3 e por aí vai. Vamos testar. Peguei uma moeda, peguei uma outra moeda, peguei outra, peguei outra, peguei outra, peguei outra. Então já está funcionando lá, tá vendo? Beleza, eu já consigo saber se eu estou pegando a moeda. Só que quando eu pego ali a moeda assim, muda lá no placar, mas no cenário não está mudando nada. Então eu teria que fazer com que essa moeda sumisse, né? Toda vez que o Mario sumir e pegar a moeda tem que sumir do jogo. Então, para eu sumir com a moeda do jogo, a gente fez esse teste manualmente. Só que lá a gente fez img moedas, aí entre colchetes 0 ou 1, ou seja lá o que for, né? Porque como foi que a gente fez? Ó, img moedas, e aí aqui eu passava, por exemplo, o 0, e aí eu fiz o style.display recebe none.
né? Para eu sumir lá com a moeda 0. Só que dessa vez eu não preciso mais passar isso aqui. Eu passo o próprio item em si, porque eu ainda estou dentro aqui do loop, ó. Quando eu estou aqui dentro do primeiro loop, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu estou dentro do loop 0, né? Eu estou pegando o item na primeira posição, 0. Se essa primeira moeda, isso aqui tudo acontecer, se o Mario tiver a 170 de altura e a moeda tiver a 150 em comparação à margem esquerda, eu estou falando ainda com a primeira moeda. Então, pegou essa primeira moeda, eu passo essa moeda, né, que é a primeira, eu trabalho o estilo dela e eu digo aqui para ele sumir da tela. Vamos ver se isso aqui funcionou? Então, vou lá, ó, iniciar, 3, 2, 1, 0. Então, se eu chegar agora aqui e pular, ó, peguei a primeira moeda, sumiu. Peguei a segunda moeda, sumiu. Tá vendo? Peguei as 3 moedas e no caso todas elas sumiram, né? Depois a gente vai ter até que corrigir, ó. Encontrei um erro aqui, ó, que ele tá pegando a moeda mais de uma vez, né? Mas isso aí eu corrijo já já. Então, beleza, deu para ver aqui que eu consigo já fazer com que a moeda suma. Só que quando eu sumo com as 3 moedas, aí o jogo para, né? Então isso não pode ocorrer. Então, da mesma forma que a gente pode colocar aqui, ó, um, um, a gente colocou um set timeout dentro do set interval. O que é o set timeout? O set timeout é um retardo de alguma coisa que vai acontecer depois de alguns segundos, certo? Então eu posso vir aqui com esse mesmo princípio também e fazer o seguinte, ó, set timeout, aí eu passo uma função anônima, passo colchetes, boto uma vírgula e eu digo o seguinte, ó, depois de 50 milissegundos, eu quero que o item ponto style ponto display ele volte a aparecer. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, display none some o item, display block ou display flex ou display grid mostra o item. Então, quando ele chegar nessa linha aqui, ele vai sumir o item. Aí ele vai ler esse set timeout, vai falar, opa, ele quer que mostre o item de novo, né? Aqui some, aqui volta a mostrar. Só que aqui vai voltar a mostrar só depois de 50 milissegundos. Então ele vai criar um retardo que seria tempo suficiente para a moeda, tipo como se a moeda chegou aqui, sumiu, aí ela passa aqui e vai voltar lá no final da janela de novo. Esses 50 milissegundos vai ser tempo suficiente para que, como se ela sumisse aqui e reaparecesse cá no final. Vamos testar para ver se isso aqui deu certo? Então tá lá, ó. Iniciar, 4, 3, 2, 1. Então toda vez que eu pegar uma moeda agora, ela tem que sumir, mas depois voltar logo em seguida. Então, ó, peguei, 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 peguei. Só que toda vez que eu estou pegando, ela some, mas ela reaparece depois. E aqui não chega a ser uma falha, mas é um resultado que acaba até nos ajudando. Porque como agora, quando o projeto começa, você tem uma ordem contínua que as moedas se respeitam ali, né? Cada uma se move meio segundo mais lento que a outra. Só que agora aqui, à medida que você vai pegando a moeda, você meio que começa a bagunçar a posição que essas moedas vai retornar. Então, em algum momento, uma vai retornar em uma velocidade mais diferente do que a outra. Tá vendo? Ó, agora está dando um espaço maior entre elas, depois dá um espaço menor entre elas. Então, você acaba até mudando a ordem do jogo, o que acaba sendo legal também. Tá vendo? Então, ó, beleza, a gente já consegue fazer com que a moeda suma, volte, tudo funcionando perfeitamente. E mudando aqui no placar. Só que o placar aqui está mudando errado, porque ele está mudando. Você pega uma única moeda e ela está atribuindo 2 vezes o mesmo valor. Isso tem a ver com a velocidade do loop. A gente botou aqui a velocidade de 150 pixels, então está uma velocidade rápida demais, que é o tempo que o Mario sobe e desce e ele pega a moeda 2 vezes.
Vamos mudar aqui para 250 para que o loop ocorra mais lento, né? E aí dê tempo do Mario pegar a moeda uma única vez. Vamos ver se funciona. Se na hora que a gente pular aqui agora, se vai acrescentar só o valor 1 ou se vai acrescentar o valor 2. Ó. Pulou, acrescentou só 1. Pulou de novo, 2. Pulou de novo, 3, 4, 5. Ou seja, o loop agora ficou bom. O loop agora está pegando a quantidade certinha de moedas. Ó. Aqui vai pegar duas porque tinha duas juntas. Beleza? Então está funcionando normal. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, e até a vantagem aqui também ó, de retardar o loop, criou uma outra coisa aqui interessante que está até dificultando agora dele pegar a moeda. Tem horas que ele sobe, mas não pega. E aí tem horas que ele sobe e pega, tá vendo? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, tá faltando a gente colocar só um barulhinho que represente quando ele pegar a moeda, né? Então aqui ainda, logo quando a gente faz a moeda sumir, a gente pode vir aqui agora e fazer o seguinte, ó, chamar o playSong, módulos playSong, e aí eu acho que a gente tem, vamos olhar lá no final, a gente tem aqui o som, ó, moeda, som moeda, tá vendo? Que é quando ele pegar uma moeda vai fazer um barulhinho. Então vamos pegar aqui, ó, som moeda. Vamos testar lá agora para ver se está funcionando. Ele tem que eu não sei se vai dar para sair aqui no microfone, mas eu vou falar para você se vai estar saindo barulho ou não. Então, ó, pulou, pegou a moeda, pegou a moeda. Então agora você faz a moeda sumir, você altera ela aqui no placar e de forma audível você consegue entender quando ele pega ou não a moeda. Porque tem horas que eu pulo e não estou pegando, aí o som não toca. Já quando ele pega a moeda, o som toca. Então não só muda aqui o placar, mas o jogador consegue ter certeza que ele capturou aquela moeda ali. Tá vendo? Tá saindo o som perfeitinho, o placar tá mudando direitinho. Aí agora basta eu replicar esse mesmo exemplo aqui para as estrelas, né? Não muda nada. Eu vou criar também uma condição. Aí basta eu verificar qual é a posição que as estrelas estão passando, né? Deixa eu ver aqui, estrela. A estrela, diferente, ela já está pegando aqui o topo. Ó. Ela não está pegando o bottom, né? Ela pega o topo. Por isso que a gente teve que criar essa segunda condição aqui do Mario, ó, que ela está pegando a posição do Mario em relação ao topo. Então, essas duas, essa variável e a variável que nós vamos criar da moeda, a gente vai criar uma condição exatamente igual a essa aqui. Então, eu vou parar esse vídeo para ele não ficar muito longo, que aí o próximo agora é só a das estrelas, mas eu acredito que esse aqui deu para a gente compreender bem qual ficou a forma do conceito, né? Então, a gente tem um for each que faz uma varredura dentro da nossa lista. Aqui dentro a gente pega o elemento um por vez. Esse index ficou aqui só de forma para a gente compreender, né? Mas a gente nem está usando ele. Na primeira linha dentro do for each, eu pego o primeiro item, verifico a posição dele com relação à margem esquerda e adiciono isso em uma variável. Na linha de baixo eu tenho uma condição que verifica se a posição do Mario em relação ao bottom é maior ou igual a 170 pixels. E esse 170 a gente está fazendo porque nós vimos aqui que a moeda ela está a 170 pixels de altura, né, em relação ao bottom. Então por isso que a gente teve que botar esse mesmo valor aqui. E faço uma segunda verificação, se a posição da moeda com relação à margem esquerda é menor ou igual a 150 pixels. 150 pixels é o tamanho que a gente viu que tem o elemento Mario. Então quer dizer que se ela tiver menor ou igual a 150 pixels, ela literalmente vai estar em cima do Mario, porque o Mario está colado na margem esquerda da janela. Então 150 pixels equivale da margem esquerda até o finalzinho aqui do Mario. Então quando a moeda atinge 150 ou menos, ela vai estar nesse percurso aqui, ó, entre a ponta do Mario de uma extremidade à outra, beleza? Então por isso que a gente cria essas duas condições.
O Mário está na mesma altura que a moeda e a moeda está na mesma posição que o Mário. Então, se isso aqui tudo for verdadeiro, a gente adiciona mais um, o valor mais um dentro da variável moeda jogador. Aí a gente chama lá o elemento txt moeda, que é responsável pelo texto que aparece aqui no nosso painel, aí inner HTML, e acrescenta a variável moeda jogador, que no caso aqui começou com 0, quando ela recebeu mais 1, agora aqui ele tem 1. Quando ele der a volta, se pegar uma segunda moeda, aqui tinha 1, agora vai para 2, e assim sucessivamente. Então, nessa linha aqui, a gente muda o placar, o texto que aparece lá no nosso placar. Nessa outra linha, a gente pega ainda o item que a gente está trabalhando, né? Que é o primeiro item, aí depois o segundo, depois o terceiro, ou seja, pega o item ainda individualmente, trabalha o estilo dele, fazendo com que ele suma. O display none dele recebe, ou o display dele recebe none, né? A gente some o elemento da tela. Logo abaixo, a gente chama a nossa classe playSon e toca o barulhinho que corresponde à moeda coletada. Mais abaixo de tudo, a gente tem um set timeout que faz com que o item volte de novo para a tela, né? No caso, ele receba um display block. Só que isso aqui só vai ocorrer depois de 50 milissegundos, para dar tempo de dar aquela impressão de que a moeda chegou aqui, sumiu, e ela volta depois já no final aqui no início da apresentação dela, né? Que é vindo da margem direita em sentido à margem esquerda. Beleza? Então, feito isso aqui, a gente consegue trabalhar aí, pegar os elementos. Aí depois a gente só vai replicar essa mesma coisa aqui agora para as estrelas, levando em consideração outras configurações, mas daqui para baixo é praticamente tudo igual. Então espero que tenha dado aí para vocês compreenderem. Esse vídeo aqui é um vídeo muito legal, um conteúdo muito importante, e eu espero muito mesmo, né, que agregue aí no conhecimento de vocês. Então até o próximo vídeo, que a gente vem com a finalização aqui dessa função pegar elementos, fazendo agora a mesma coisa que a gente fez aqui, só que para as estrelas.